Agora a gente vai ver técnicas de balanceamento. O que é um balanceamento? É você fazer que a quantidade e o tipo de átomos que você tem antes da transformação ocorrer seja a mesma quantidade que você tenha depois ao formar as novas substâncias. Como é que é feito isso? Você simplesmente vai mexer nos coeficientes estequiométricos. Nesse caso, nunca a gente vai mexer no índice, apenas nos coeficientes. Professor, quantos métodos a gente tem para fazer isso? Tem vários. Aqui a gente vai falar de 3 principais. O primeiro é chamado de método das tentativas. Para fazer o método das tentativas, a gente tem que decidir quais são as preferências do átomo que a gente vai começar a acrescentar esse coeficiente estequiométrico. Quais são esses átomos? Normalmente é um átomo que aparece só uma vez em uma das substâncias nos reagentes e uma vez nas substâncias dos produtos. E os átomos com índices diferentes. Esses átomos eles têm que ter índices diferentes para ajudar a gente no balanceamento. E também a gente vai optar por átomos que têm os maiores índices. Também tem um bisuzinho que é conhecido como a regra do macho. Professor, por que o nome macho? É só por causa das iniciais. Você começa pelos metais, depois para os ametais que são diferentes desses 3 átomos que estão embaixo. Terminou de balancear metais e ametais que são diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Você procede com o balanceamento de carbono, hidrogênio e oxigênio. Como é que é feito isso? Vamos pegar alguns exemplos. Então, nesse caso aqui, vamos tentar usar a regra do macho para fazer. A regra do macho, você tem metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, se você olhar aqui, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. E aqui a gente tem nossa equação. Reagentes do lado esquerdo, produtos do lado direito. Não temos metais, não temos ametais, fora esses 3 átomos, então a gente começa pelo carbono. Se a gente olhar para a primeira substância aqui, ela tem 2 átomos de carbono. Aqui eu representei nesses quadradinhos azuis para a gente ter uma noção visual do que está acontecendo. Então, o gás carbônico que está sendo formado aqui, você só tem um átomo de carbono nele. Então, como é que eu sei que só tem um átomo de carbono? Como o carbono não tem índice, a gente supõe que seja 1. Então, vamos agora acrescentar o coeficiente. Professor, onde é que entra o coeficiente? Entra na frente da substância. Então, como é que eu faço para igualar isso? A gente pode dizer que o coeficiente desse aqui é 1 e o outro vai ser 2. Quando eu coloco esse 2, a substância que eu tenho aqui, ela vai duplicar a quantidade de todos os átomos que compõem ela. Então, ela vai ficar desse jeito. Quando eu fizer isso, aqui eu tinha 2 átomos de carbono, aqui eu tenho 2 átomos de carbono. Então, o carbono está ok. Vamos agora para os outros átomos. Acabou o carbono, vamos para o hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho antes da reação? 6. Depois da reação, eu tenho 2. Como é que eu igualo essas quantidades? Uma vez que eu coloquei o coeficiente já aqui, eu não posso mais mexer. Beleza? Agora a gente vai colocar um coeficiente de forma que a quantidade de hidrogênio se iguale. E a gente vai acrescentar esse coeficiente do lado dos produtos. Como cada água tem 2 átomos de hidrogênio, se eu acrescentar mais uma água, agora eu tenho 4. Então, 2 moléculas de água, 4 átomos de hidrogênio. Igualou? Ainda não. Lembre-se que aqui eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Vou precisar de mais uma molécula de água. Coloquei a próxima molécula de água, agora sim, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio do lado dos produtos. Então, para ter os 6, eu precisei ter 3 moléculas de água. Beleza, só está faltando o oxigênio agora. Vamos completar. Quantos átomos de oxigênio eu tenho do lado dos reagentes? Eu tenho um que está aqui e esse aqui está sem o coeficiente, então eu ainda não posso determinar a quantidade. Mas, se a gente olhar para o lado dos produtos, a gente já tem os coeficientes. Então, a quantidade de oxigênio do lado dos produtos já está definida. Professor, quantos átomos de oxigênio eu tenho? Vamos contar. Vou marcar um X para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Beleza, eu tenho que ter 7 átomos aqui também do outro lado. Como aqui já tem 1, aqui eu vou ter que ter 6 átomos de oxigênio. Professor, cada molécula de O2 tem 2. Para ter 6 eu vou precisar de quantos? Se eu colocar a segunda, fica 4. Se eu colocar a terceira, ficam os 6. Então eu vou precisar de 3 moléculas de O2. Então vou representar o 3 aqui. Com isso, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. E com o oxigênio da outra molécula, 7. Com isso eu igualei a quantidade dos átomos de oxigênio. Então a minha equação balanceada vai ser 1C2H6O mais 3O2 formando 2CO2 mais 3H2O. E aí a equação está balanceada. Vamos para outro exemplo. Agora a gente tem Na2CO3 reagindo com HCl, formando o NaCl mais H2O mais CO2. Beleza. Vamos seguir a regra do macho de novo. Usando a regra do macho, a gente começa sempre pelo metal, né? Então, tem metal aqui? Tem, é o sódio. Então, aqui a gente tem 2 átomos de sódio e aqui a gente só tem 1. Como é que eu igualo essa quantidade? Pega o que está em maior quantidade, a gente pode colocar ele sendo igual a 1. Para que eu tenha 2 átomos de sódio do lado dos produtos também, eu vou precisar duplicar a quantidade de NaCl. Então, a gente vai acrescentar mais um NaCl e agora a gente vai ter 2 equivalentes de NaCl. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 2 NaCl. A quantidade de sódio está balanceada. Quando eu coloquei esse coeficiente 2 aqui, eu vou amarrar a quantidade de átomos de cloro. Quantos átomos de cloro eu tenho aqui? Eu vou ter 2 átomos de cloro. Vou limpar aqui para a gente ver. Tá aqui, ó. 2 átomos de cloro. Então, se eu tenho 2 átomos de cloro do lado dos produtos, é porque eu também tenho que ter do lado dos reagentes. Como cada molécula de HCl só me dá 1, eu vou precisar de quantas moléculas de HCl para ter os 2 cloros? Resposta: 2. Então, tendo 2 moléculas de HCl, a gente teria os 2 cloros necessários. Então, vou colocar o coeficiente aqui, o 2. Agora está faltando quem? Posso ir para quem agora? Eu posso ir para o hidrogênio, né? Quando eu coloquei esse 2 aqui, a quantidade de hidrogênio ficou amarrada. Vou ter 2 átomos de hidrogênio. Então, do lado dos produtos também tem que ter 2 átomos de hidrogênio. Só que cada molécula de água já tem 2 átomos de hidrogênio. Então, para ter 2 átomos também do lado dos produtos, quantas moléculas de água eu vou precisar? Apenas uma. Então, vou colocar uma molécula de água. Por fim, está faltando só quem para balancear? Está faltando o carbono. Então, a gente pode fazer aqui. Eu tenho um carbono do lado dos reagentes. Ó. 1 vezes 1 dá 1. E eu também tenho que ter só um carbono do lado dos produtos. Então, para ter um carbono, eu só preciso de uma molécula de CO2. Então, a minha equação está balanceada. Você vai ter um carbono de cada lado, 2 átomos de sódio de cada lado, 2 átomos de cloro de cada lado, 2 átomos de hidrogênio de cada lado, 3 átomos de oxigênio de cada lado. Então, se a quantidade se igualou, a equação está balanceada. Uma coisa importante que a gente tem que saber de coeficiente estequiométrico é que ele não representa uma quantidade absoluta, e sim uma proporção. Significa o quê? Que para cada 2 moléculas de cloro, você vai precisar de uma fórmula iônica de carbonato de sódio. E isso vai te gerar 2 fórmulas iônicas de cloreto de sódio, mais uma molécula de água, mais uma molécula de CO2. Beleza?